Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 11 de março de 2025, a gente continua vendo o Bitcoin e o mercado cripto em queda. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está em cerca de 80.200 dólares americanos, com uma desvalorização de aproximadamente 0,2%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está em uma queda bastante intensa, bastante forte nas últimas 24 horas, de aproximadamente 8%, e inclusive perdeu o suporte dos 2.000 dólares. Nesse momento, cada unidade do Ether está ali em 1.800 dólares americanos, tentando voltar ali para os 1.900, e a gente precisa acompanhar de perto o que vai acontecer. A gente tem visto um verdadeiro banho de sangue em diversas criptomoedas. As principais altcoins estão em queda. A gente vê a Dogecoin, a maior meme coin do mercado, perdendo 7%. A gente está vendo a Tron perdendo 4%. A Solana perdendo 2%. A gente tem a Chainlink perdendo quase 6,5%, percentual similar ao da Avalanche. Bitcoin Cash perdendo mais de 8%. Litecoin perdendo mais de 7%. Então, nessas últimas 24 horas, o mercado cripto intensificou a queda. Essa que é a grande verdade. O Bitcoin, inclusive, ele já está tentando se recuperar, voltando acima da marca dos 80 mil, porque ao longo do dia de ontem, no final da noite, ele chegou a perder, inclusive, essa marca e beijou ali os 76.800 dólares. Então, ele já teve alguma recuperação para, nesse instante, estar em 80. Então, o mercado cripto está bastante volátil, mas não é só o mercado cripto. O mercado financeiro de renda variável, de uma forma geral, está dessa forma. O indicativo de todo esse mercado está de medo extremo. E isso a gente consegue ver pelo produto, pelo tipo de investimento de ETF. Os ETFs de Bitcoin Spot, por exemplo, tiveram mais um dia de saída. No dia de ontem foram 4.690 BTC de outflow, com absolutamente nenhuma gestora tendo inflow no dia de ontem. Todas tiveram venda. BlackRock vendeu mais de 1.000, Fidelity vendeu mais de 1.000, Arc 21 Shares vendeu mais de 1.000. Então a gente está vendo uma saída de muitos investidores, o que é natural. No momento de medo extremo, as pessoas buscam liquidez, buscam ficar em dólar para entender o que vai acontecer, talvez ir para uma renda fixa. Então esse é o perfil de investidor, por exemplo, de ETF, e muita gente que está começando a comprar cripto por agora está fazendo a mesma coisa. Nos ETFs de Ether Spot, no dia de ontem, dia 10, adivinhem, saída também, outflow de 16.837 ETH, que em dólar americano dá cerca de 34 milhões, e no caso do ETF de Ether foi o quarto dia consecutivo de saída. No caso do ETF de BTC faz bem mais dias que a gente já está de saída, então a gente tem visto muito isso no mercado de uma forma geral. Mas para vocês terem uma ideia, o dia de hoje, dia 11 de março, o mercado americano já abriu, o mercado americano de ação já abriu. E o S&P 500, por exemplo, o índice S&P 500, já está registrando uma queda de cerca de 0,2% em meia hora de mercado. Meia hora de mercado aberto já está com essa queda. Então, a gente tem visto, que nem eu falei, as principais ações, de uma forma geral, do mercado americano tendo queda justamente por um possível medo de recessão, possível medo de inflação na economia americana, e isso acaba afetando todo o mercado financeiro de renda variável de uma forma geral. No caso do Ether, que nem eu falei, a gente está vendo uma queda ainda mais intensa do que a queda do Bitcoin, acabou de recuperar os 1.900 pelo menos, e a gente vê que o fundo pode ter se formado. Isso porque 1,8 bilhão de dólares em ATH deixou as exchanges na maior saída desde 2022. Ou seja, 1,8 bilhão de dólares em Ethereum foi sacado para carteiras externas. E geralmente, quando a gente vê isso, é um processo de acumulação, no sentido de as pessoas compram na corretora, sacam da corretora para a sua carteira, justamente com o objetivo de holdar, de segurar, pensando no médio e longo prazo. Então isso pode ser um sinal de que o fundo chegou, de que o valor mínimo do Ethereum pode ter sido alcançado nessa correção. Naturalmente, não é uma garantia, a gente precisa acompanhar, a gente precisa continuar olhando para ver o que vai acontecer, mas de qualquer forma é uma boa análise para a gente entender. De novo, o Ethereum está caindo bastante,
chegou a cair abaixo ali dos $1.800 entre ontem e hoje, mas já está se recuperando e nesse momento está 1.900. O Ether ontem, para vocês terem uma ideia, chegou em $1.700. Apesar de ter o CoinMarketCap tá apontando $1.700, algumas exchanges, algumas corretoras chegou a bater a marca de 1.690 ou algo próximo a isso. Mas, de qualquer forma, já tem mostrado alguma recuperação. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando o mercado e vai trazer aqui para vocês o resultado disso no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, para aproveitar a queda, a strategy do Michael Saylor vai levantar mais $21 bilhões para comprar Bitcoin. A strategy atualmente tem cerca de 499 mil BTC, ou seja, a próxima compra deles vai marcar eles alcançarem a marca de 500 mil, de $500 mil de unidades de Bitcoin, e eles provavelmente vão aproveitar essa correção, essa queda do mercado, para acumular mais. Então eles estão levantando aí $21 bilhões para comprar mais Bitcoin. Não é a correção do mercado que está afastando os grandes institucionais que estão acumulando BTC do mercado de uma forma geral. O que é uma excelente notícia, porque demonstra que a visão deles para o médio e longo prazo continua sendo extremamente positiva. Dando continuidade ao episódio de hoje, para quem não se lembra, a Mt. Gox era a maior exchange, a maior corretora do mercado cripto e foi hackeada lá em 2014. Parte desses fundos foram recuperados e estão sendo redistribuídos para os usuários desde o ano passado, ou seja, 10 anos depois do hack, eles começaram a redistribuição para os usuários de alguma proporção do que foi roubado lá atrás. E, pela segunda vez em 2 semanas, as carteiras da Mt. Gox tiveram movimentação. Eles movimentaram $905 milhões para a carteira ainda não identificada. Muito provavelmente, isso faz parte justamente do processo de reembolso desses usuários. Então, essa quantidade de Bitcoin pode ser colocada à venda em breve, porque os usuários tinham Bitcoin lá em 2014, eles acabaram fazendo um hold forçado aí de 10, 11 anos, e muitos desses usuários, quando recebem, vendem essas criptomoedas. Então, provavelmente, a gente vai ver em breve mais alguma notícia de distribuição do reembolso por parte da Mt. Gox, e isso pode simbolizar um aumento da pressão vendedora no mercado cripto. Então, fora toda a volatilidade que a gente está vendo por causa das questões macroeconômicas, a gente pode ainda ter mais essa volatilidade adicionada. Mas nem só de más notícias vive o mercado durante essa semana. O BBVA, o segundo maior banco da Espanha, entrou no jogo, entrou no mercado das criptomoedas e está começando a vender Bitcoin e Ether. Vale ressaltar que eles receberam a aprovação do governo, do regulador financeiro do país, para fazer essa venda. Não é a primeira vez que o BBVA, que é o segundo maior banco da Espanha, tem algum tipo de interação com criptoativos. O BBVA ele já tem uma presença na Suíça e já vende também lá Bitcoin, já vende Ether para o mercado suíço, porque as regulações suíças são mais crypto-friendly de uma forma geral. Mas, de qualquer forma, agora no mercado espanhol, que é um mercado conhecido por ser extremamente duro, extremamente rigoroso nas suas regulações, eles conseguiram aprovação na Espanha e agora eles vão iniciar essa venda no mercado espanhol. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia do Brasil. A Receita Federal anunciou no dia de ontem, dia 10, que amanhã, dia 12, às 15 horas, vai anunciar as novas regras do Imposto de Renda de 2025 e as novas normas para as declarações envolvendo Bitcoin e criptomoedas. O anúncio contará com a participação do subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimentos, eles adoram arrecadação, o auditor fiscal Gustavo Andrade Manrique, do subsecretário de Gestão Corporativa, auditor fiscal Juliano Neves, do responsável pelo programa do Imposto de Renda e também da diretora de Negócios Econômico-Fazendários do SERPRO. As novas regras irão constituir a Decrypto, que é a Declaração de Criptoativos da Receita Federal. E segundo a Receita, a Decrypto demanda a necessidade de informações sobre novos tipos de criptoativos e novas operações. No entanto, segundo a minuta da Decrypto, publicada pelo regulador, as mudanças devem ocorrer em nomenclaturas e formas de informar as operações, e não em alíquota de impostos ou na regra de movimentação de valores acima de 30 mil. De qualquer forma, de novo, a gente não sabe exatamente quais vão ser as alterações, a gente precisa aguardar
amanhã. E amanhã vai ser um dia bastante importante para o mercado cripto aqui no Brasil, para a gente entender quais vão ser as novas obrigações no imposto de renda. E muito provavelmente a gente vai gravar um vídeo para vocês lá no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil. Então, se você já conhece aqui o Giro Bitcoin, mas ainda não está inscrito no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil, se inscreve lá também, porque a gente vai gravar algum vídeo explicando sobre essas alterações e a gente deve também chamar algum especialista da área, algum contador, para poder conversar mais justamente sobre esse tema tão importante. Afinal de contas, já vai começar a declaração do imposto de renda anual em breve. Então, deve ser divulgado amanhã o programa e a gente deve ter ali até o final de abril, provavelmente, até metade de maio. A gente tem que aguardar quais vão ser as datas divulgadas para fazer essa declaração. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Deixa o like aqui no vídeo se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha o link do episódio no seu grupo de WhatsApp, compartilha o link do episódio no seu grupo de Telegram. Tá escutando a gente pelo Deezer, Spotify, Amazon Music? Dá 5 estrelinhas pra gente, passa a seguir o podcast, que isso ajuda muito o projeto a continuar produzindo podcast para você diariamente, trazendo as principais informações do mercado cripto de uma forma geral. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!